Qual é a sua vida dos sonhos? Nunca foi tão fácil fingir ser quem não se é. Hoje você pode muito bem alugar uma mansão de luxo no Airbnb, alugar um carro maneiríssimo, fazer alguns prints falsos ali sobre a sua conta bancária, gravar uns vídeos com um celular muito bom, uma câmera muito profissional, usar uns drones, fazer uma edição cinematográfica, criar todo um roteiro e publicar como se você fosse a pessoa mais bem-sucedida do mundo, como se você tivesse erguido um império do dia para a noite por meio de alguma falcatrua qualquer que você pode criar um curso depois e vender. O problema é que você não precisa ir tão longe. Você pode simplesmente começar a postar um monte de coisa que não condiz com a sua realidade. E às vezes até coisas simples. Você pode fingir que está extremamente feliz, extremamente realizado, no relacionamento mais perfeito do mundo, vivendo a melhor época da sua vida, fazendo um monte de coisa muito incrível, e no final das contas, aquilo tudo não passa de uma mentira. Porque por trás dos posts e das câmeras, você está se sentindo completamente triste, abandonado, perdido ou qualquer outra coisa do gênero. Mas qual é a sua vida dos sonhos? Onde você gostaria de estar? E o que você gostaria de ter? Talvez, se você alcançar isso, pode ser que você não se sinta completamente realizado como você idealiza. Talvez hoje você fica olhando a vida alheia e desejando um relacionamento, desejando uma fortuna, desejando a fama, porque você vê aqueles posts, você vê aquelas pessoas parecendo tão realizadas, tão contentes, tão alegres. Mas será mesmo que elas estão realmente nesse estado? Ou será que aquilo também não passa de uma ilusão? Quanto mais longe eu fico das redes sociais, melhor eu me sinto. Porque assim eu não fico me comparando com os outros, não fico observando o que os outros estão fazendo, não fico me entupindo de pitaco de pessoas aleatórias da internet e não fico comparando nada daquilo que eu tenho ou sou com o que a outra pessoa tem ou é. Porque a verdade é que, mesmo que eu tenha o que ela tem, eu não vou ter a mesma vida que ela. E às vezes, até mesmo eu tendo mais do que ela tem, eu também não vou ter a vida que ela tem. E não vou ser ela. Por isso que é tão idiota essa comparação toda e essa expectativa que muitas vezes as pessoas criam em relação ao que elas veem online. Elas se iludem facilmente. Elas assistem um conteúdo ou outro, um minuto ou outro da vida daquela pessoa e já acham que elas precisam ser como aquela pessoa, precisam ter o que aquela pessoa tem, elas precisam ser iguais àquela pessoa. Mas elas baseiam a própria vida delas em algumas frações que a outra pessoa mostra, alguns minutos, alguns segundos, alguns posts, algumas coisas. Mas você não tá lá para viver a vida da outra pessoa, para pensar os pensamentos que ela pensa e nem para sentir o que ela sente todos os dias quando acorda. Então, por mais que tudo pareça lindo, tudo pareça perfeito, tudo pareça incrível, pode ser que a realidade seja completamente diferente. E pode ser que talvez você tenha uma vida melhor do que ela. O problema é que você não quer enxergar isso. O problema é que você quer ficar se comparando. O problema é que você quer ficar criando expectativas, ao invés de viver aquilo que você tem, aquilo que é só seu e que ninguém mais pode viver. Quando você consegue parar de pensar na vida dos outros e foca 100% na sua, e você começa a agradecer pelas coisas que você tem e pelo que você é, as coisas se tornam bem mais legais. Porque você não precisa mais ficar querendo atingir um objetivo que não é seu. Você não precisa mais querer se igualar a alguém que nem sabe que você existe. Você vai jogar com aquilo que você tem na mão. Você tem
os seus recursos, você tem o seu tempo, você tem a sua vida, você tem o seu corpo, você tem o seu cérebro, você tem a sua mente, você tem você. E é isso que você tem que usar ao seu favor. Não adianta querer se comparar com blogueirinha, querer se comparar com casais perfeitos da internet que ficam dando conselhos e pitacos e dicas sobre relacionamento. Não adianta querer olhar o faturamento de algum cara influencer ou qualquer pessoa aí que venda curso relacionado a como ganhar dinheiro. Não adianta. Você tem que lutar com as armas que você tem agora. Você tem que estar presente, tem que estar consciente no momento que você está agora. Então, nada dessas coisas vai trazer a vida dos seus sonhos. Claro que o dinheiro é importante e vai facilitar muitas coisas. Claro que você ouvir histórias de quem venceu na vida pode te motivar bastante, pode te dar uma inspiração momentânea, pode fazer com que você acredite que você vai alcançar alguma coisa. Tudo isso pode ser positivo, desde que não venha alinhado à comparação que vai gerar uma frustração. Desde que não crie uma expectativa completamente absurda que vai só fazer com que você se sinta mais triste, mais pesado, mais incapaz. O que a gente tem que fazer é aprender a agradecer pelo aquilo que a gente tem e continuar construindo um futuro melhor, continuar em busca de uma vida melhor, com aquilo que tem disponível agora. A minha vida dos sonhos seria viver da literatura. É uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu faço há mais de 17 anos agora. Esse seria o meu sonho, viver da escrita. Só lançando livro, um livro por ano, e viver com o rendimento das vendas dos meus livros. Mas eu tenho a plena consciência de que isso não é possível. Eu tenho a plena consciência de que é um objetivo ilusório e que não vai acontecer. Então eu tenho que achar outros meios de sustento, outras formas de ganhar a vida de forma honesta, outras formas de ganhar dinheiro. E eu amo o que eu faço. Eu amo meus trabalhos. Eu amo dar aula, eu amo os outros projetos que eu tenho, eu amo as coisas que eu trabalho hoje. E isso por si só já me basta. Eu tô feliz e eu tô tentando ser melhor naquilo que eu tenho. Eu tô tentando ser melhor na minha profissão. Eu tô tentando ser um professor cada vez melhor, um funcionário cada vez melhor. Tô tentando me desenvolver em diversas áreas que fogem da minha zona de conforto. Eu tô tentando sempre progredir, porque eu sei que não adianta eu querer me comparar com os grandes escritores famosos que estão vivos e vivem da literatura. Eu não sou eles. E mesmo que eu conseguisse o reconhecimento que eles têm, talvez se eu tivesse que escrever um tipo específico de livro para alcançar esse objetivo, eu talvez não me sentisse realizado. Então, a gente tem que entender que a vida dos nossos sonhos, ela vai ser construída lentamente conforme o nosso progresso. E diante das coisas que a gente tem, que a gente pode agradecer hoje pelo que a gente tem, enquanto a gente tenta buscar melhorar. E é só isso. A vida dos sonhos não precisa ser nada hollywoodiano. A vida dos sonhos pode ser mais simples. O problema é que a gente quer sempre se comparar e quer sempre sonhar com algo grandioso demais, com algo que é inalcançável muitas vezes. E isso reflete às vezes em coisas menores. Eu percebo frustração em alunos porque eles querem falar como os atores dos filmes que eles assistem. Só que eles esquecem que em um filme existe um roteiro, existe iluminação, existe dicção, existe o falante nativo, muitas vezes por trás daquela fala, e todo o ambiente é controlado e programado para que tudo saia perfeito. Mas na vida real, uma conversação verdadeira, sincera, vai ter erros, vai ter momentos em silêncio, vai ter ajustes na fala. A gente erra na nossa própria língua nativa, por que que a gente não vai errar em uma língua que a gente está aprendendo que não é nossa língua mãe? Então, o grande problema está sempre nessa comparação absurda, nessa vontade de viver aquilo que não se pode e de ser aquilo que não se é.
Mas quando a gente entende que a gente não precisa disso, o que a gente precisa é só viver quem a gente é ser. A gente só precisa ser o que a gente é e buscar sempre melhorar aquilo que a gente é hoje. E para isso basta a gente agradecer o que a gente tem, ser feliz da forma que der, ser feliz até onde der com aquilo que a gente tem e sempre buscando melhorar um pouquinho mais. E aí sim, talvez a gente crie uma vida dos sonhos, mas não a que venderam para nós, não a que querem que a gente viva, mas a que faz sentido para nós, a que se alinha com a nossa visão de mundo, a que se alinha com as nossas crenças, que se alinha com o que a gente tem, que se alinha com o nosso tempo, que se alinha com a sociedade, que se alinha com o que está aí. A gente não pode querer algo utópico. Isso é algo besta que vai acabar só gerando tristeza. Mas se a gente entende que o que a gente tem é o suficiente para a gente conseguir algo a mais, aí a gente começa a caminhar pelo caminho que vai nos levar para um futuro melhor. Mas a gente precisa ter essa percepção de que não adianta se comparar, não adianta querer ser o outro, não adianta querer o que o outro tem. O que nos resta é aceitar o que a gente tem e buscar melhorar. E é só isso. Essa noção talvez nos redirecione e faça com que a gente entenda o que de fato a gente quer e não o que colocaram na nossa cabeça a vida inteira. Talvez a sua vida dos sonhos não tem nada a ver com ser milionário, com ser famoso, com ter fortunas e mais fortunas. Talvez a sua vida dos sonhos seja simplesmente ter uma casa no campo e uma família. Talvez a sua vida dos sonhos seja simplesmente conseguir dormir em paz, sabendo que todas as contas estão pagas, sabendo que você está saudável e sabendo que existem pessoas que te amam. Talvez a sua vida dos sonhos seja muito mais simples, mas você está tentando buscar um sonho que acaba se tornando um pesadelo durante o processo, porque só gera mais angústia, frustração, medo e revolta. Então, talvez seja a hora de alinhar os seus sonhos e seja a hora de você entender quem você é e o que que você precisa, o que que você deseja, o que que de fato é seu pensamento e não aquilo que foi colocado na sua cabeça por meio de filmes, redes sociais, livros, novelas, revistas, qualquer coisa. Talvez seja uma hora de você mergulhar em você mesmo ou você mesma e entender quem você é, o que te faz feliz, o que te agrada, o que te deixa triste, o que te deixa muito empolgado ou empolgada, ou quais problemas você pode resolver para os outros, ou como que você sente que você está fazendo um bom trabalho, como que você reconhece que você está evoluindo, como que você sabe que você não estagnou, como que você sabe que você não está numa zona de conforto. São outras perguntas e são outras respostas que podem te levar a uma vida mais feliz, uma vida mais plena, porque vai ser sua, não vai ser mais pautada naquilo que você ouviu, ouviu ou leu, mas sim naquilo que você entende como essencial e inegociável para a sua vida. Então, fica de tarefa de casa para você pensar quais são os seus verdadeiros sonhos e qual seria a sua vida do sonho. Por hoje é isso, até a próxima, valeu!